No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre energia limpa e acessível. O Brasil vive hoje a maior crise energética em 91 anos. Qual é o risco de termos um apagão? A pandemia e a crise energética revelou que o país está longe de cumprir o 7º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Para conversar sobre o tema, nós vamos falar com Eduardo Ávila, diretor executivo da Revolusolar, associação sem fins lucrativos fundada em 2015 na favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda através da energia solar. Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ex-subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, no período de 2011 a 2015. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com Mayara Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Eduardo, bom dia, Milton, e bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS. O destaque da semana, Frank Valverde. Olha, ainda repercute aquele caso que está mundialmente sendo falado, que é o Pandora Papers, né, que foi descoberto aí uma série de dirigentes de vários países e também altos funcionários, ministros, enfim, de vários países que têm contas em paraísos fiscais, as chamadas offshore, né, empresas nesses paraísos fiscais. E entre essas pessoas, nós também temos aí, né, fomos contemplados, o Brasil foi contemplado com a figura do seu ministro, né, o Paulo Guedes, que está também nesse grupo de pessoas que tem contas nesses paraísos fiscais, offshore nesses paraísos fiscais. É um crime ter offshore em paraíso fiscal? Não, não é, né? Não é nenhum crime você ter um paraíso. Agora, há um conflito de interesse, no caso brasileiro, que o ministro Guedes, é ele que, de uma certa forma, comanda a economia deste país, tá? Inclusive com a desvalorização do dólar, né? Isso, de uma certa forma, aumentou o valor da sua empresa com relação aos reais, né? Nossa moeda. E isso é um conflito de interesses. Então, daí, acho que, de uma certa forma, está repercutindo essa descoberta desse Pandora Papers, né? Que tem uma série de presidentes de vários países, e no caso do Brasil nós estamos contemplados com o ministro Guedes, Joel. Ô Franklin, quando a gente pensa que esgotou as informações ruins que esse governo pode produzir, mas toda semana aparece mais nova. Mas agora vamos debruçar sobre o nosso tema do programa de hoje. Antes, cumprimentando nossos dois convidados. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Eduardo. Está desligado o seu microfone, Eduardo. Agora sim. Olá. Muito bem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É importante a gente discutir esse tema aí, principalmente agora em outubro, estamos entrando, prestes a entrar na COP26, né? Vamos ter em novembro, em Glasgow. Então, estamos num momento muito propício para falar sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. Bom dia, Milton Flávio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, Joel, bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês, com o Eduardo, um inovador, né? E só não corrigindo o Franklin, mas agregando, parece que não foi só o nosso ministro, parece que também o presidente do Banco Central verdade. Também usa do mesmo expediente. É verdade, é verdade. O que é lamentável. Mais lamentável ainda. De 2000 a 2013, mais de 5% da população mundial obteve acesso à eletricidade, de 79,31% para 84%. Para os próximos anos, a tendência é aumentar a demanda por energia barata. Contudo, combustíveis fósseis e suas emissões de gases de efeito estufa provocam mudanças drásticas no clima. Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável. Vamos começar. O que é energia limpa e acessível, Milton? O que é? Energia limpa e acessível.
para começar. Olha, energia limpa, né, é toda aquela energia que não resulta, ao final da sua produção, na emissão de gás carbônico e, portanto, protege o planeta. Para que você tenha uma ideia, Joel, o Brasil, né, a partir do momento que começou a produzir energia renovável, e, sobretudo, a fotovoltaica, ela já conseguiu economizar ou deixar de emitir cerca de... Eu tinha até anotado os valores, mas são valores expressivos, né, na produção, na emissão de carbono. Então, é uma busca permanente. Para você ter uma ideia, né, nós deixamos de emitir 10,7 milhões de toneladas de gás carbônico, só com a produção de energia fotovoltaica. Né? É um número expressivo. É uma energia limpa, né? É uma energia que protege o planeta e que garante o futuro das novas gerações. Eduardo, você comanda um projeto muito interessante e importante de energia solar na favela da Babilônia, aí no Rio de Janeiro. Como começou esse projeto? Exatamente. A gente hoje está na favela da Babilônia, mas também na favela do Chapéu Mangueira, vizinha aqui no Rio de Janeiro. Então, já estamos em 2 comunidades e nos preparando para o ano que vem e ir para algumas mais. O projeto surgiu em 2015, dentro da favela da Babilônia, muito fruto da união das experiências das lideranças comunitárias da favela, então, eletricista, presidente da Associação de Moradores e outras lideranças que sentem na pele esse acesso muito dificultado à energia elétrica nas favelas, tanto em relação à qualidade do fornecimento, as quedas de luz e tudo. Se a gente está falando de crise energética no Brasil agora, a crise energética não é uma exceção, é uma regra nas favelas. Ela desde que a energia existe, a favela vive em crise energética. E também em relação a preço, né? Não cabe no bolso deles esses preços exorbitantes de energia. Então, surgiu muito fruto da união dessas lideranças comunitárias com empreendedores sociais, como eu e muitos outros, engenheiros, economistas, de tudo, que estamos acompanhando a evolução dessa tecnologia da energia solar e vendo como ela pode ser uma possível solução para essa crise energética e para essas dificuldades de acesso à energia. Foi em 2015 que essas 2 histórias se cruzaram na favela da Babilônia e deu início à Revolu Solar. Milton, você foi secretário de Energia no estado de São Paulo. Qual é a principal dificuldade que você enfrentou em relação, por exemplo, à energia solar, a desenvolver projetos alternativos que pudessem buscar soluções para não impactar o ambiente? Olha, Joel, o grande desafio no primeiro momento foi convencer as autoridades, inclusive os dirigentes de São Paulo, de que essa fonte de energia não era restrita, né, ao Nordeste, à Bahia, né? Todo mundo imaginava que de Minas Gerais para baixo isso seria impossível de ser utilizado, né? Que nós não tínhamos insolação suficiente. E a gente publicou, se eu não me engano, foi pouco depois da nossa chegada na Secretaria de Energia, o Atlas Solar Paulista, né? Que acabou demonstrando que, sobretudo na região noroeste de São Paulo, por exemplo, nós temos níveis de insolação comparáveis às melhores áreas do Nordeste e da Bahia no Brasil. Com isso, nós nos permitimos participar desse momento novo, que ainda nessa época, na década de 2011 até 2020, ainda era uma energia cara, mas que vem caindo de maneira substancial o seu preço. E hoje, de fato, passa a ser acessível. Então, a primeira dificuldade, Joel, foi convencer as pessoas de que a Alemanha, que é o 4º ou 5º país que mais produz energia fotovoltaica no mundo, na sua melhor área de insolação, né, não se compara à pior área de insolação de São Paulo. E eles usavam energia fotovoltaica. Essa barreira foi superada e, graças ao nosso trabalho, no primeiro leilão que foi feito no Brasil de energia solar, São Paulo ganhou 30% do leilão. Eduardo, para expandir a energia solar no país, é necessário convencer principalmente 2 atores, os empresários de um lado e o governo com políticas públicas. Como você vê, na tua visão, esses 2 atores atuando no momento em relação à energia solar? Em relação à evolução do setor privado, o mecanismo de preço já faz com que essa evolução seja muito significativa.
Na última década, só para dar um comparativo, a tarifa de energia elétrica convencional cobrada pelas empresas de energia aqui no Rio de Janeiro aumentou quase 150%, mais que dobrou aqui a tarifa convencional. No mesmo período, os custos de energia solar caíram 90%. E a Agência Internacional de Energia já divulgou que hoje, em 2021, a energia solar já é a fonte de eletricidade mais barata da história. Então, por uma questão de preço, de viabilidade econômica, de retorno, o setor privado já está investindo fortemente nessa fonte. Ela cresce a uma taxa média de 230% ao ano, em média desde 2013 no Brasil. Então, é o mercado que mais cresce por uma questão de preço. A energia está ficando cara, a solar está ficando barata, então o setor privado já está indo. Políticas públicas ainda faltam aqui no Brasil. A gente tem aí um governo que não está dando a devida atenção às questões climáticas e ambientais, isso impacta negativamente em relação às políticas públicas do setor, e também pautas mais de redução de desigualdade, assim, também não estão tendo grande aderência. Então, a gente ainda tem muito o que evoluir em relação a políticas públicas para se fomentar essa tecnologia no Brasil, principalmente para aqueles que mais precisam, que é a população de baixa renda, né? Você esteve do lado do governo, sobretudo aqui no governo do estado de São Paulo, Milton. Que políticas públicas seriam importantes nesse momento para expandir a energia solar, já que vivemos em plena pandemia e com o risco de um apagão? Olha, Joel, eu vou falar com tristeza, né? Houve, sobretudo no período da pandemia, né, eu diria assim, um agravamento no sentido da piora da visão que os nossos dirigentes e políticos têm sobre a necessidade e as oportunidades que nós poderíamos estar usufruindo hoje com a energia limpa, energia renovável. Houve um certo sentimento de que, com a letargia da economia, nós teríamos energia sobrando, quando isso não era verdade. O Eduardo sabe disso, né? E, na verdade, né, nós não nos preparamos e não aproveitamos aquele bom momento para efetivamente realizar leilões, né, de energia solar, de energia eólica, de biomassa, e estarmos prontos para, no momento da retomada do crescimento, nós termos energia suficiente. Então, neste momento em que o mundo volta a crescer, que o Brasil poderia voltar a crescer, nós enfrentamos um apagão de energia. Absoluta incúria dos nossos dirigentes. E eu vou aqui fazer, Joel, uma crítica, porque eu já fiz isso ao governador João Dória. Né? É absurdo dizer isso, mas São Paulo fechou a sua Secretaria de Energia. Né? Neste governo, do João Dória, infelizmente, São Paulo não tem nem Secretaria de Energia, nem Secretaria de Meio Ambiente. No momento em que você vive, né, um novo governo dos Estados Unidos, Biden, investindo $1 trilhão em energia sustentável, em energia limpa, e o novo governo da Alemanha, que é o motor da Europa, né, apontando com muita clareza para investimentos e para a priorização da energia limpa e do meio ambiente. É lamentável o que acontece no Brasil. Ô, Eduardo, você tem um projeto exitoso de energia solar na favela da Babilônia, que você acabou de falar, que vai se estender para outras comunidades aí no Rio. Como criar projetos alternativos de energia solar? Quem está nos ouvindo fala, quais as dificuldades que você enfrentou e como você chegou onde chegou com a sua iniciativa? Pois um primeiro fator muito importante é ter o engajamento da população beneficiária, da comunidade beneficiária. Então, se no setor tradicional de energia a gente... Quando você fala, Eduardo, em engajamento, como é que você sensibilizou a favela da Babilônia da importância da energia solar? Pois isso é uma grande dificuldade, é um grande desafio, porque quando eu estava falando do setor tradicional de energia, as pessoas não participam da energia, né? A gente só paga a conta de luz no final do mês e não engaja, não sensibiliza, não entende o que está por trás da tomada, porque a gente depende dessa chamada geração centralizada, que é muito distante da gente, né? Com essa nova tecnologia da energia solar, surge o que o pessoal chama de geração distribuída, ou geração própria de energia. E essa é uma ferramenta que permite que as pessoas participem diretamente do setor, instalar as placas e tal. Então, uma das formas que... Então, um dos grandes desafios é essa sensibilização, é uma tecnologia nova,
pessoal às vezes achava que só podia nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na China, era coisa de gringo, ou se está aqui no Brasil é coisa de milionário, né? Então a gente tem que mostrar que, não, ó, a gente tem um modelo aqui que você não precisa fazer um investimento inicial. A gente tem parceiros e você pode fazer um pagamento mensal que caiba no seu bolso para a gente continuar a fazer essa roda girando. Você pode empregar no setor também. A gente tem um programa de formação profissional de instaladores de energia solar nas favelas também. Então, ele se qualifica ali profissionalmente, tecnicamente, entende a tecnologia, entende o assunto, já fala para os colegas, para os vizinhos na comunidade, divulga essa informação e tem um benefício concreto, tangível já no curto prazo, que é a geração de emprego e renda também. E, por fim, essa chamada geração distribuída, que é cada um poder ter a placa solar no telhado de cada casa, né, permite que a gente fomente uma discussão de educação ambiental dentro das comunidades também. Então, eu costumo dizer que essa placa é muito mais do que essa coisa azul que gera energia. Ela é um portal que transporta a gente para esse mundo da energia que tradicionalmente é tão distante, é tão abstrato, né? Então, a gente também tem um programa de educação ambiental para as crianças e adolescentes da comunidade, que vem ali a energia sendo gerada nas placas e a gente capacita e sensibiliza essa nova geração para essa nova realidade que está vindo. Então, são muitos desafios, mas temos construído alguns mecanismos para superar eles e, como eu disse, engajar e para que os protagonistas dessa revolução solar sejam a própria comunidade. Nós precisamos vencer o desafio da comunicação, Milton. Pela tua experiência que você já teve do outro lado, você já foi governo, o que seria necessário ou o que seriam necessárias, tá? Iniciativas que pudessem contemplar e conscientizar a população da importância da energia solar? Olha, Joel, a primeira coisa eu digo que a dificuldade não é convencer a população. O Eduardo deu um dado importante, né, que a energia solar, sobretudo a fotovoltaica, mas também a termosolar, ela permite essa geração distribuída de energia. Quando a gente fala que o Brasil está produzindo hoje, né, cerca de 10 gigawatts, tem 10 gigawatts de potência em energia fotovoltaica, né, nós precisamos lembrar que eu diria que apenas 3,5 gigawatts estão nas chamadas, na chamada geração concentrada, nas grandes fazendas solares, né? 70% da geração fotovoltaica no Brasil já se faz pela geração distribuída. E a maior parte dela se faz em casas, em conjuntos habitacionais, em condomínios, né? Uma parte substantiva, cerca de talvez 30%, você tem no comércio. E uma parte expressiva também já na zona rural, né? A FAPESP, que é a empresa a fundação que financia a pesquisa em São Paulo, desde 2008, através do Bioen, já vem trabalhando na produção de energia limpa, né? Mais voltada naquele momento para a biomassa, né? Mas nós temos ainda hoje, uma série de projetos, uma centena de projetos sendo apoiados pela FAPESP, né, na tentativa de preparar o mercado, né, isso que o Eduardo está fazendo hoje, né, de preparar as comunidades para que elas possam usufruir desse benefício. O Eduardo me roubou a deixa, porque eu ia elogiar o projeto dele, não apenas pela geração de energia, mas pela oportunidade que ele está oferecendo à população de geração de emprego e de conscientização. Esse é um dado muito importante, porque no momento em que um morador da favela, que no passado estava habituado a usar o gato, né, roubar energia porque ele não conseguia pagar, e é uma das causas mais frequentes de incêndio, né, nas favelas, sobretudo em São Paulo, acho que no Rio deve ser parecido. Então, no momento em que veja bem, você sai do gato, né, você sai da criminalidade, você sai da marginalidade para adotar um processo revolucionário, novo no mundo, de energia limpa. Isso abre para a população uma perspectiva nova de começar a encarar o mundo, primeiro, se encarar como cidadão, né, dono da sua própria vida, gerador da sua própria energia. E mais, né, da sua capacidade de se interar com o mundo, né, esse mundo novo que nós esperamos gerar para as novas gerações. Aí começa a falar
em conservação de meio ambiente, começa a falar em cuidado com lixo, compostagem de lixo, enfim, você abre uma perspectiva de uma educação ambiental que é fundamental para a população, não apenas favelada, mas para a população urbana em geral, mas, sobretudo, eu vou continuar insistindo, para os nossos dirigentes, que estão muito distantes disso ainda, né? Não têm a capacidade de perceber, né, que o bonde está passando, o trem está passando, né? E o Brasil, embora hoje já ocupe uma posição destacada na energia fotovoltaica, acho que somos o 14º país do mundo, mas com essa extensão territorial e com a insolação que nós temos, nós já poderíamos estar muito mais acima do que temos hoje. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU pede o fim da pobreza energética e limitação das mudanças climáticas. A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas realizaram o Diálogo de Alto Nível sobre Energia. O evento, convocado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é o primeiro a juntar líderes para debater as questões energéticas em mais de 40 anos. De acordo com o líder das Nações Unidas, 760 milhões de pessoas não possuem acesso à eletricidade. Guterres também citou que 2,6 bilhões não têm energia limpa para cozinhar. O secretário-geral lembrou que a forma como se produz e utiliza o recurso é a principal causa da crise climática. Guterres informou ainda que os meios energéticos respondem por 75% do total das emissões de gases de efeito estufa. Entre as prioridades para o tema estão diminuir as diferenças de acesso à energia, descarbonizar os sistemas energéticos, mobilizar financiamento e promover transferência tecnológica e, finalmente, assegurar que ninguém seja esquecido na corrida por um futuro sem emissões. O chefe da ONU defende o início imediato da pauta energética, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que não se pode mais esperar outras 4 décadas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Observatório, o ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre um importante, com a Eduardo Ávila, que é diretor executivo da Revolusolar, e o Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP. O Frank Valverde, você tem aí uma enquete para repercutir com os nossos 2 convidados e informações e perguntas para os nossos 2 convidados. Perfeito, João. Primeiro eu vou dar a informação, que é o nosso programa Recitec. O que é o Recitec? É uma parceria com o Observatório do Terceiro Setor, iniciou neste ano, com a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, que resultou nesse nosso programa que eu estou dizendo, o Recitec. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes de aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados em equipamentos seminovos a serem destinados a institutos com projetos de inclusão digital, que serão escolhidos pelos doadores. Tá? Isso é bastante importante. Saiba mais sobre esse projeto, né, o programa Recitec, no nosso portal, né, Observatório 3, em numeral, né, 3setor.org. É importantíssimo vocês estarem cientes disso. Você tem um computador na sua casa lá que vai ser descartado de qualquer forma, não. Entre em contato através do programa Recitec e você dá um destino muito melhor a esse material que você tem, que você descartar de qualquer forma. E sobre a nossa enquete, Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete para ver a temperatura a respeito daquele tema que está sendo debatido. E a nossa questão para o programa de hoje foi a seguinte: você conhece alguém que utiliza energia limpa, como a solar, em casa? E o resultado foi um resultado até bastante positivo. 67% disseram que sim, que conhecem alguém que utiliza a energia limpa em sua casa. 33% disse que não conhece ninguém. Essa é a nossa enquete. E eu teria uma questão para colocar. Nós estamos falando de energia solar, bastante, que é importantíssima, ainda mais num país como o Brasil, né, que tem, como foi dito tanto pelo Milton como pelo Eduardo, aí, que tem sol, né, em todo lado, por todo o território nacional, né, não falta, por sorte, né,
o sol a aquecer e a iluminar o país, né? Muito mais que alguns países da Europa que estão muito mais avançados na questão da energia solar. E fazendo esse paralelo, eu gostaria que eles falassem um pouco da possibilidade do Brasil desenvolver, por exemplo, energia eólica, como a gente vê na Europa, vários moinhos de vento, nos campos principalmente, né? Tem a plantação toda e tem lá os moinhos de vento produzindo essa energia. Essa energia limpa também, ao que me conste, o Brasil investe muito pouco nessa área. O que eles acham dessa possibilidade desse investimento em energia eólica no Brasil? Eduardo. Olha, o desenvolvimento da energia eólica no Brasil já vem um pouco mais tempo que a energia solar. Então, desde 2004, 2005, né, Milton? Você já tem aí, através do PROINFRA, através de outros programas e através da redução de custos também, você já tem o desenvolvimento da energia eólica com um pouco mais tempo do que a solar. Então, ela já é um pouco mais velha, entre aspas, e agora cresce a taxas menos significativas recentemente do que a solar. Acho que o Milton vai saber falar mais de eólica do que eu, só um comentário. É o seguinte, que o que a gente vem trabalhando aqui na Revolução Solar, e uma das teses que eu defendo, é que, ok, energia solar é importante, energia limpa, mas uma grande revolução no setor de energia vem com a chamada geração distribuída de energia. É essa questão de cada um gerar a própria energia em casa, no telhado, no comércio e tal. 99,8% dos sistemas de geração distribuída são da fonte de energia solar fotovoltaica, que é aquela que permite botar as placas em cada lugar. Até tem tecnologias de gerar eólica de pequeno porte, mas não são muito eficientes. Não tão discutidas. Então, por essa questão de geração de emprego, de conscientização, de debate ambiental, de resiliência do sistema energético também, eu acredito muito na revolução da geração distribuída, que acaba sendo da energia solar também. Mas isso não descarta uma diversificação em termos amplos do federal, também da introdução da eólica para ter uma complementaridade, né, Milton, com a energia solar. Afinal, quando faz sol, não faz vento, o chuva, é importante a gente ter né? Olha, eu podia, Joel, dar uma complementada? Claro, fica à vontade, Milton. Veja bem, o Eduardo falou bem, né? A energia eólica no Brasil era mais desenvolvida do que a fotovoltaica. Enquanto a fotovoltaica responde hoje por 1% da nossa matriz elétrica, provavelmente a eólica deve estar chegando ou beirando 10%. Né? A dificuldade é que ela se restringe mais ao Nordeste e ao Rio Grande do Sul, onde nós temos ventos, né, mais expressivos em termos de velocidade e de constância. Mas, seguramente, ela de fato, a energia eólica passa e continua sendo muito importante, embora, hoje, na minha opinião, ela vem perdendo espaço por conta da redução do preço da energia fotovoltaica. Mas, de qualquer maneira, Joel, o Eduardo e o Franklin lembram um aspecto importante, que você não pode abdicar, num país como o Brasil, de outras oportunidades. O Brasil é uma fonte inesgotável de biomassa. Eu quando estava na Secretaria de Energia, como subsecretário de Energia Renovável, eu lancei, por exemplo, aqui em São Paulo, o Programa Paulista de Biogás. Eu não sei, Franklin, Eduardo e Joel, se vocês sabem disso, mas para cada litro de álcool que você produz de 10 a 12 litros de vinhaça, né, que é um resíduo orgânico que pode ser biodigerido. Se nós fizéssemos a biodigestão de todo o resíduo, né, todo o resíduo da vinhaça que nós temos em São Paulo, nós teríamos a independência paulista, né, que hoje depende do gás boliviano, né, nós poderíamos gerar a totalidade do consumo que São Paulo tem em gás. Só para mostrar a potencialidade que nós temos, florestas energéticas, né, a possibilidade de você tirar ou de ganhar essa nova oportunidade. Então, é muito importante que a gente não olhe apenas, então, somente para um lado das oportunidades. Inclusive, Eduardo, eu queria aqui, Joel, aproveitar a oportunidade para dizer que, às vezes, mesmo dentro da energia solar, né, eu estou aqui avaliando o projeto do Eduardo, mas eu tenho uma crítica, não ao
projeto do Eduardo, né? Mas há muitos dos projetos. Hoje, em São Paulo, por exemplo, toda nova construção do CDHU já usa energia fotovoltaica. Mas eu acho que a energia fotovoltaica, que é uma geração distribuída, é importante dizer isso, né? Ela é muito, ainda hoje, ela é muito cara para você usar, por exemplo, para aquecer água, né? Para aquecer água é mais barato você usar termosolar. E eles não são concorrentes, são fontes complementares. Você pode associar perfeitamente, né, para a geração de energia elétrica, a energia fotovoltaica, para aquecer chuveiro, que responde por 30%, 40%, 50% e às vezes até 70% do consumo de energia elétrica de uma casa, você pode usar a energia termosolar. Por quê? Porque se você associar essas duas fontes, você acaba reduzindo ou economizando 30% do custo total do projeto, né? Então, isso vale não apenas para a energia domiciliar, mas para a energia do comércio, para a energia da indústria, né? Não tem sentido você usar, insisto mais uma vez, energia fotovoltaica, que ainda é mais cara que a termosolar, para fazer aquecimento de ambiente, por exemplo, quando você tem uma alternativa muito mais barata e usa a mesma fonte, que é o sol, que é uma fonte inesgotável e infinita, na nossa visão. A crise provocada pela pandemia continua ameaçando as concessionárias do setor de energia. Medida provisória 998, aprovada no Congresso Nacional, e a nova Lei 14.120, estabeleceu que entre 2021 e 2025 são parte dos recursos que as distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a aplicar nos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética sejam transferidos para a conta de desenvolvimento energético. Assim, mais de 2,2 bilhões foram desviados de sua finalidade para cobrir a conta da Covid de 2021. E mais outros, além de outros montantes que serão utilizados até 2025. Bom, a pergunta se faz, com a verba desviada para atender a crise sanitária, teremos um apagão no país, Eduardo? Olha, esse risco é real. A gente não tem como cravar que vai ter ou que não vai ter, porque isso depende do regime de chuvas, depende do ritmo de retomada da economia, mas o risco é real. Pode acontecer sim, e os especialistas apontam que a gente está nesse risco pelo menos até março, abril do ano que vem. Então, durante os próximos meses, esse é um risco real, além dos preços, que já estão subindo muito. Porque qual que está sendo a solução do governo federal para essa crise energética? Acionar as termoelétricas, queimar combustíveis fósseis. Transferir o custo para o consumidor, como sempre, né? Além de mais caras, essas termoelétricas são mais poluentes no meio ambiente também. Enquanto a gente tem essa disponibilidade de sol, vento, biomassa quase infinita no Brasil e mais barata. Então, aí é uma coisa bastante questionável. Essa solução da política energética no Brasil. Então, a gente teve a bandeira de escassez hídrica, que foi uma nova bandeira tarifária criada, tem a bandeira vermelha patamar 2, os preços de energia estão aumentando muito para se financiar uma solução que é mais poluente, é mais cara, que não tem futuro. O mundo inteiro está apontando na outra direção. A gente, que é quem mais tem recursos para ir nessa direção que o mundo inteiro está indo, a gente está retrocedendo. Então, é um absurdo, realmente. Em relação ao que o Milton comentou, Milton, concordo plenamente ao que no setor a gente chama, né, de eficiência energética antes de se instalar a energia solar. Então, a gente tem um programa de energia sustentável que não só faz a geração distribuída de energia solar nas favelas, mas também tem medidas de eficiência energética antes dessa instalação. Então, por exemplo, aquecimento solar, trocar uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, para primeiro você diminuir o consumo e depois gerar só aquilo que realmente precisa ser gerado. Então, em relação à crise, também essa é uma linha de ação que está faltando na política energética do Brasil. A eficiência energética, além da diversificação com fontes renováveis. Quero a sua opinião, Milton. Olha, Joel, tem hora que eu tenho dificuldade até em me expressar, Eduardo e Joel, porque é tão absurda a situação que o Brasil vive, né?
Para você ter uma ideia, mais de 50 bilhões foram investidos pela iniciativa privada para desenvolver esse parque fotovoltaico que o Brasil tem hoje. Né? Eu estava dizendo, nós temos 10 gigawatts. A China tem 253 gigawatts. Né? Os Estados Unidos, 73, 7 vezes mais que o Brasil. Japão, 68. A Alemanha, que tem o tamanho do estado de São Paulo, 53 gigawatts. Agora, o que é dramático, Franklin, e Joel e Eduardo, o Eduardo sabe mais disso porque trabalha na área, é que não há R$1 do governo nisso. Essa oportunidade está passando porque nós temos investidores que querem fazer isso. Dinheiro limpo que vem, inclusive, do exterior, né? Não custa nenhum real, o governo não precisa fazer nada, é só não atrapalhar, é só ter iniciativa. Nós, há 3 ou 4 anos, não temos nenhum leilão de energia fotovoltaica no Brasil. No governo Bolsonaro não foi feito nenhum leilão até agora de energia fotovoltaica. Quer dizer, veja bem, não há R$1 colocado no governo, não há despesa. Não há despesa. E nós continuamos investindo em termoelétrica. Continuamos investindo em usina de carvão. Aliás, o Congresso acaba de aprovar recentemente, né, a obrigatoriedade para poder ter investimentos que eram necessários, que se construam em alguns estados, inclusive que não tem essa possibilidade, usinas de carvão. Né? É um retrocesso, nós estamos voltando para a pré-história. Né? É lamentável que nós vivamos num país onde nós tenhamos políticos tão pequenos, obtusos, míopes e que não são capazes de ver aquilo que está acontecendo no mundo e que o Brasil poderia estar liderando. Eu quero fazer um convite a você, ouvinte do nosso programa. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros de Como Você Sabia, e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, informações, dicas e perguntas para os nossos 2 convidados. Já estamos na metade do nosso programa. É verdade, Joel. Eu tenho aqui uma informação importante, que é sobre o nosso portal, né? Lá nós temos várias matérias importantes que todos e todas podem acessar através do Observatório 3setor.org.br, 3 em numeral, e entre as matérias que podem ser acessadas, nós temos uma, por exemplo, que diz o seguinte: no Brasil, apenas 21% dos adultos com até 34 anos têm ensino superior. Olha só a situação em que nós estamos, né, João? Só muito pouco, né, se a gente for pensar na necessidade que o país tem de pessoas formadas em nível superior para poder funcionar toda a nossa economia e, inclusive, melhorar o nível social de todos e todas. Outra matéria que nós temos é desprezados. Quase 40 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil. Nós estamos dando a marcha ré, né, João? Nós estávamos com uma política de eliminação da fome no Brasil, né, de acabar com a miséria, e nós, de uma certa forma, estamos voltando para aquele período do século XX, né? Pode dizer, nós estamos em pleno século XXI, né? E estão querendo retroceder através das políticas ou da não política sendo desenvolvida neste país. E a matéria que eu quero dar o destaque principal fala sobre crise climática, agrava desigualdades e viola direitos humanos. Uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima, né? E ela, dentro dessa matéria, diz o seguinte, que foi lançado um relatório global, né, através da Anistia Internacional, o nome do relatório é Parem de Queimar Nossos Direitos, que aponta claramente que a crise climática que nós vivemos hoje, ela impacta diretamente numa crise de direitos humanos. De que forma isso? Porque ela acaba agravando de forma desproporcional as diferenças sociais, e isso acaba deixando cada vez mais certos grupos sociais discriminados e marginalizados. É uma matéria bastante esclarecedora dessa situação que o mundo está vivendo, que às vezes a pessoa não consegue ligar uma coisa à outra, mas é fundamental. O problema climático acaba impactando diretamente na questão dos direitos humanos de todos e de todas, Joel.
E eu queria colocar uma questão aí que eu acho que o Milton colocou, e eu achei bastante interessante. Eu gostaria que ele desenvolvesse um pouco mais essa questão da vinhaça, da biomassa, porque se for pensar, o Estado de São Paulo pode ser autônomo na questão da produção de gás, isso é uma coisa fantástica. Eu acho que isso merece ser divulgado cada vez mais para que a gente consiga construir essa autonomia do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria que o Milton desenvolvesse um pouco mais esse projeto que ele colocou, que está meio parado, aí, não está tanto em desenvolvimento como deveria, não, Milton? Olha, infelizmente, Frank, é verdade, né? Durante 5 anos, nós ficamos na Secretaria de Energia e criamos programas que, infelizmente, foram abandonados. O Programa Paulista do Biogás, o Programa Paulista de Biocombustíveis, que obrigavam, no Estado de São Paulo, os municípios e o próprio Estado, a ter a sua frota, toda ela voltada para o uso de combustível não fóssil, né? Investimos com o Bioen, na FAPESP, muito no desenvolvimento de biodiesel, enfim, no aprimoramento e no aproveitamento dessas novas fontes, inclusive do biogás que vinha da vinhaça, né? Eu insisto nessa tese, era um projeto inovador, inclusive nós criamos uma legislação que foi aprovada pelos órgãos de regulação aqui em São Paulo, e na verdade, essa é uma regulação que é estadual, né? Nós criamos uma condição para que você pudesse injetar o chamado gás verde no gasoduto que vem da Bolívia, né? Então... Fazer uma mescla, na verdade? Você fazia, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, se você tivesse uma empresa, não estou aqui fazendo propaganda, mas se a Natura, por exemplo, quisesse, e é importante para algumas marcas, né, para alguns tipos de empresas, que você tenha essa sustentabilidade documentada, garantida, você poderia, por exemplo, pagar um pouco mais para comprar, embora usando, né, o gás que vem do gasoduto, você pagar um pouco mais para estar incentivando e para estar usando o chamado gás verde, né, que é o gás derivado, né, que você o metano, é a mesma molécula de metano que você pode conseguir pela biodigestão em aterros sanitários e, sobretudo, em produtos como esse que eu estava dizendo da vinhaça. O importante é que você melhora a qualidade da vinhaça, que sobra como resíduo, né, porque você faz a biodigestão do material orgânico, mas o material que serve para fertilização, que é o potássio, que é a ureia não, mas o potássio, por exemplo, você poderia continuar utilizando. Então, Frank, infelizmente, né, falta incentivo, né? É claro que há uma curva de aprendizado que, num primeiro momento, como aconteceu aqui no Brasil com a fotovoltaica, você tem a energia um pouco mais cara do que seria desejável. Você vai ter um gás verde um pouco mais caro. Mas, muito rapidamente, você tem alternativas e você cria, né, com o aprendizado, né, uma redução importante dos custos, tornando eles competitivos, né, e gerando oportunidades que são, na minha opinião, infinitas. Então, é um desperdício que nós estamos tendo, sobretudo num país com a matriz que nós temos em São Paulo e com as oportunidades que nós temos por ser por termos uma produção energética de cana, eu diria que talvez seja, e seguramente é a maior do país. Eduardo, apesar da ausência de dados do ano de 2020, de 2013 a 2019, a capacidade instalada de geração de energia renovável per capita foi expandida em ritmo bastante lento. Quanto aos investimentos, a Lei 9.991, que obriga as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica a aplicarem anualmente até 2022, no mínimo 0,5% de sua receita operacional em programas de eficiência energética. Bom, com a crise energética, não é o caso de aumentar os investimentos em energia renovável? É o caso. Era para ter sido o caso antes, para não ter crise energética, né? Aqui a gente só apaga o incêndio quando ele começa.
Então, de forma geral, é importante, tanto o setor privado quanto o setor público, olhar essa oportunidade, como o Milton disse, do Brasil liderar é o que o pessoal chama de transição energética. É a gente sair dessa matriz dependente de combustíveis fósseis para vir para essa matriz que não vai ser só solar. Vai ser um pouco de solar, um pouco de eólica, um pouco de biomassa, um pouco, sim, de hidrelétricas, de água. Não tem problema nenhum a gente gerar um pouco da nossa energia através da fonte hidráulica. A questão é gerar 70% da energia elétrica dela e ficar tão vulnerável assim ao regime de chuvas. Então, era para ser o caso não só para apagar o incêndio da crise energética, mas também para a gente construir uma matriz energética sustentável, resiliente, que permita a gente retomar o crescimento econômico no pós-pandemia. Mas sim, agora, e a gente tem uma grande oportunidade aí, por exemplo, agora, tramitando no Senado Federal, que é o projeto de lei 5829, que cria o marco legal da geração distribuída de energia. Ele tem aceitação do setor de energia solar, só que na Revolução Solar e com outras organizações do terceiro setor, a gente ainda percebe uma oportunidade, que tem uma lacuna ainda, que está faltando nesse marco legal, que é ter um tratamento diferenciado para projetos de impacto positivo, social, então, que estão inseridos em territórios de vulnerabilidade, que tem um incentivo a mais desses projetos. Não é nada fora da realidade, não. A gente só propõe que sejam mantidos os atuais incentivos que todos os projetos de geração própria de energia têm no Brasil, sejam mantidos só para aqueles que têm essa perspectiva socioterritorial, porque o novo marco legal ele diminui esse incentivo para o Brasil inteiro. Então, é o que a gente está propondo, ainda está faltando os parlamentares comprarem ideia, então uso aqui os pontos também que é uma oportunidade que a gente tem agora. Fomentar a geração própria de energia, cada um gera a sua, para a gente sair menos mal dessa crise energética. Mas, por outro lado, a principal medida adotada como meio de contenção da crise energética no Brasil em 2021 foi o acionamento das usinas termoelétricas para abastecerem o sistema nacional e complementar o atendimento da demanda interna. Lembrando que as termoelétricas, elas geram eletricidade por meio de queima de combustíveis, como óleo, diesel e biomassa. Esse processo custa mais caro e impacta o meio ambiente. Por que da ausência dessa racionalidade? Se vocês apresentaram aqui, nós estamos caminhando para o final do programa, por que o governo, quer dizer, o que precisa ser feito para sensibilizar não só a classe política, mas também toda a sociedade a respeito desses dados que vocês apresentaram, que o Brasil está caminhando, dando vários passos para trás? Eduardo. Olha, Joel, eu particularmente acho que o pior analfabeto que existe, como dizia Brecht, né, é o analfabeto político. É a pessoa que vota mal, né? Vota em dirigentes, em governadores, em deputados, senadores, presidentes, que não tem nenhum compromisso com uma agenda moderna, uma agenda de apego aos desafios que o mundo enfrenta hoje. Eu fico muito feliz, e fiquei muito feliz, quando eu vi os Estados Unidos elegerem o Biden, não porque era apenas contra o Trump, que, aliás, já era um motivo mais do que suficiente, mas porque, na verdade, né, ele tinha uma visão diferenciada, né? Ele recolocou os Estados Unidos na COP, né? Recolocou os Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde, né? Então, eu acho que, no Brasil, nós também precisamos ter um olhar um pouco mais atento, né? Nós vamos enfrentar eleições brevemente, o ano que vem. Nós temos que cobrar dos nossos candidatos uma agenda moderna, uma agenda que leve em conta o meio ambiente, que leve em conta a energia renovável, que leve em conta a desigualdade social, né? É importante isso, Joel. Agora, o que nos incomoda muito, a todos aqueles que militam nesse setor, é que isso não gera custo para o país. Ao contrário, são investimentos, são empregos. O Eduardo chamou a atenção que a geração de energia renovável, a fotovoltaica, emprega 30 vezes mais do que os processos tradicionais de geração de energia, né? E pagam melhor, né? Então, não dá efetivamente para entender. É miopia, eu não diria nem que é miopia, é cegueira absoluta, né? Se não tiver interesses escusos por trás disso, porque não há explicação. Como é que você pode ter um país do tamanho do Brasil, que tem biomassa, que tem vento, que tem sol e que vive crise de apagão? Não dá para entender.
Não dá. Aliás, era motivo, não precisava nem de outro motivo. O povo ia para as ruas, né? Pagando bandeira vermelha 2. Né? É um absurdo. Né? Esse é um crime contra a humanidade, porque, de uma certa maneira, nós estamos degradando o nosso planeta. E um crime contra o cidadão brasileiro, porque está pagando um custo que é inaceitável e absolutamente desnecessário, né, com o país que nós temos. Muito bem, Franklin, estamos caminhando para o final do programa. Tenho várias perguntas aí para os nossos dois convidados, mas, infelizmente, nós vamos ter que fazer um outro programa para cuidar de um assunto tão importante como esse. Verdade. Você tem informações, você já pode dar as informações e já falar seu destaque final, por favor. Perfeito, Joel. Vamos lá. Eu tenho, vou destacar aqui 2 campanhas do Observatório do Terceiro Setor. A primeira, Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem por objetivo apresentar informações e dicas que são colhidas com vários especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, informando qual a melhor forma de se viver a pandemia, né, que nós estamos em plena pandemia, e também como nós vamos viver após pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois dessa pandemia. Para você ter essas informações, convido que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E também quero falar sobre uma nova ferramenta que nós temos no Observatório, que é Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral. Joel, e para finalizar, eu vou dar a frase assim, que eu digo que seria a frase síntese do nosso programa, um belo programa feito aí com o Eduardo e com o Milton. Eu diria o seguinte: investir em energia limpa é investir em qualidade de vida. Muito bem. Nós temos 5 minutos de programa, 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Eduardo, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado? Antes, parabenizando você pelo projeto aí no Rio, vamos divulgar aqui no Observatório, não só nos nossos programas, nas nossas redes sociais, essa iniciativa fundamental para que para a população, né, das comunidades do Rio de Janeiro, mas é porque ela seja replicada em várias partes do nosso país. O que você deixaria de mais importante deixar registrado agora, nesse momento final da tua participação no programa? Pegando um gancho do que o Milton estava falando antes, de por que a gente não sai dessa estrutura de carbono, né? Hoje, os brasileiros já estão conscientizados da importância dessa transição. O IBOP fez uma pesquisa no ano passado e 9 entre 10 brasileiros já querem gerar a própria energia em casa através de fontes renováveis de energia. Então, a gente já tem o povo querendo, já tem o preço, realmente falta que isso entre nos critérios de seleção, na eleição do ano que vem, de 22. Então, que a gente leve em consideração as questões ambientais, de energia acessível nas eleições do ano que vem, a nível federal e estadual. E como um todo, só agradecer você, Franklin, Joel, Milton, pela oportunidade de estar aqui. Convido todo mundo a conhecer revolusolar.org.br. Estamos em todas as redes sociais também, Revolusolar, Revolução Solar. E vem com a gente participar dessa Revolução Solar. Obrigadão pelo espaço. Nós que agradecemos a entrevista e parabéns pela tua iniciativa. Milton Flávio, suas considerações finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje? Olha, primeiro, prazer, privilégio, né? Essa coisa estava me sufocando, né? Então, foi uma oportunidade para botar para fora esses desafios que a gente enfrentou no passado. E quero aqui reiterar, Joel, só falei aqui, ao vivo e a cores, porque já falei para os interessados pessoalmente. Não adiantou muito, mas falei. Portanto, eu estou aqui apenas reproduzindo, repetindo frases, cobranças que eu já fiz no passado, por exemplo, em relação à extinção da Secretaria de Energia em São Paulo e a extinção da Secretaria do Meio Ambiente. Queria reforçar que a pauta da sustentabilidade é universal. Vocês estão vendo um jovem, Eduardo, e um velho, Milton Flávio, né, preocupados com o mesmo problema. Por quê? Porque afeta as futuras gerações e, portanto, afeta a todos nós que amamos o nosso país e amamos o nosso planeta. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando. O Brasil é um país extremamente desigual.
O Franklin falou ainda há pouco sobre o nível de escolarização. Franklin, eu não sei se você sabe, mas em São Paulo, o bairro em que nós temos a maior e melhor escolarização é a Vila Mariana. Em torno de 20 e poucos, 25% da população tem nível universitário. Em São Paulo, na capital, o bairro que tem menos tem 0,3, 50 vezes menos. Isso não é Brasil, é São Paulo, cidade de São Paulo. Nós temos 40 milhões, Joel, de lixo, de resíduos sólidos sendo produzidos por dia em São Paulo, sem nenhum tratamento, tendo alternativas disponíveis e executadas no mundo inteiro. Então, esses desafios estão aí, sendo colocados todos os dias para aqueles que amam esse país, que amam esse planeta e que têm ainda saúde e disposição, apesar da idade, de continuar lutando. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença de Eduardo Ávila, diretor executivo da Revolus Solar. Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.